Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas, que mesmo à distância nós possamos ter o único intuito de louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Convido você a ler comigo o livro do Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11 até o versículo 16, que diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Temos diversas razões para louvar e para engrandecer o nome do nosso Deus, e também para sermos gratos por todas as coisas que o Senhor tem nos concedido. Que nesse culto nós possamos estar relembrando os feitos do Senhor, com o coração aberto e sempre gratos para a honra e glória do nosso Deus, testemunhando assim os feitos do Senhor às nossas vidas. Vamos orar. Senhor, nós queremos te dar graças por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos para cultuar e celebrar o nome do Senhor. Te pedimos que o Senhor esteja recebendo esse culto como aroma suave e agradável diante da presença do Senhor, e que o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos louvar o Senhor através de um cântico. Nossa meditação será no livro de Salmos, capítulo 116, e leremos os versículos 1 até o versículo 12, e diz assim a palavra de Deus: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver.
Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tristeza e tribulação. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu sei da minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Esse momento é ideal para nós refletirmos acerca do que nós podemos apresentar ao Senhor diante dos tantos benefícios que Ele tem nos concedido diariamente. O Senhor tem nos abençoado todos os dias das nossas vidas. O Senhor tem nos concedido o fôlego da vida. O Senhor tem nos concedido a saúde. O Senhor tem nos concedido o sustento. Tem nos concedido sustento. Tem nos dado uma comunidade de fé abençoada em que nós podemos nos reunir para cultuar ao nosso Deus. Deus tem ouvido as nossas orações e Deus tem falado aos nossos corações. O que nós podemos apresentar ao Senhor diante dos tantos benefícios que Ele tem nos concedido? Essa é uma pergunta levantada pelo próprio salmista. O salmista estava vivendo um momento de sossego na sua vida. Homens haviam se levantado contra o servo de Deus, ao ponto de sentir-se que a sua vida estava muito próxima da sepultura. Esse salmo é pessoal, e muitas vezes nos vemos presentes aqui nesse salmo, porque também nós passamos por diversas dificuldades, nós enfrentamos situações difíceis, porém nós somos testemunhas dos grandes feitos do Senhor às nossas vidas. O salmista aqui, ele traduz em palavras a gratidão que ele sente no seu coração, diante das manifestações das bondades do Pai às nossas vidas. O que darei ao Senhor diante dos seus benefícios? Quais são aqui as razões levantadas pelo salmista, juntamente conosco, em que nós podemos estar realmente celebrando o nome do Senhor, ser gratos a Deus? Quais as razões pelas quais nós somos gratos a Deus? Primeiramente, o Senhor lhe responde às nossas orações. O salmista aqui, ele se coloca diante de Deus e ele percebe que ele não pode jamais confiar em si mesmo. E ainda mais, o salmista aqui, ele percebe que não adianta nós confiarmos nas pessoas que estão ao nosso redor. Isso porque há momentos em que as pessoas se colocam ao nosso redor, mas muitas dessas pessoas não são confiáveis. Nesse sentido, a palavra de Deus em Jeremias 17, versículo 5, diz assim: maldito o homem que confia no homem, faz da sua carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Somente Deus é digno de toda confiança, porque Deus é fiel. Pelo fato de Deus ser fiel às nossas vidas, nós podemos clamar ao nosso Deus por socorro quando nós estamos enfrentando, estamos atravessando pelas dificuldades da vida. Deus, além de ouvir a nossa oração, Deus, além de ouvir o nosso clamor, a palavra de Deus diz que Deus, ele se inclina. Deus se inclina para prestar atenção naquilo que nós vamos dizer a Ele. Deus se inclina para colocar a sua atenção em nós e também para colocar a sua atenção naquilo que nós vamos clamar diante da sua presença.
Quando nós clamamos a Deus, Ele está sempre disposto a ouvir a cada uma das nossas petições. Houve um momento em que Pedro estava numa situação bastante complicada. Pedro caminhava sobre as águas. E o evangelista diz que, à medida que Pedro desvia o seu olhar de Jesus, Pedro começa a atentar para o vento, coloca a sua atenção no vento, e Pedro afundou. Pedro afundou porque ele tirou o foco de Jesus e começou a reparar na força dos ventos. Mas Pedro era um homem acostumado com o mar. Pedro era um homem que vivia da pesca, vivia no mar, e ali Pedro estava prestes a se afogar. E foi nesse momento em que Pedro clamou a Jesus: salva-me. E o Senhor salvou. Para nos ensinar que o Senhor é aquele que nos livra. Quando nos vemos em perigos, quando nos vemos em aflições, quando nós atravessamos pelas tempestades da vida, nós temos a quem clamar. E no devido tempo, o Senhor nos liberta das amarras e o Senhor nos abençoa, e nós podemos realmente perceber as libertações que o Senhor tem realizado no seu devido tempo. Será que nós temos realmente clamado devidamente a Deus? Será que nós temos nos lembrado de, pelo menos, ser grato a Deus, testemunhar do Senhor por aquilo que Ele tem feito para cada um de nós? Será que nós temos realmente tido a ousadia de contar para as pessoas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido? Será que nós temos sido gratos pelo fato de Deus nos ouvir, principalmente nos momentos em que nós nos vemos em meio ao desespero? Temos sido gratos a Deus? Nós somos gratos a Deus porque Deus nos ouve. E também temos motivo para ser gratos a Deus, porque o Senhor, Ele é misericordioso. Deus, em sua essência, Ele é misericordioso. E Deus é gracioso para conosco. Deus é compassivo, Deus é o Todo-Poderoso, que pode realizar todas as coisas. O salmista aqui, ele chama Deus de nosso. Isso para nos mostrar, para nos relembrar que provavelmente o salmista aqui, ele estava pensando na sua comunidade de fé reunida, em que ele, juntamente com os outros irmãos, chama Deus de nosso. Deus realmente é aquele que olha pelas pessoas simples. Deus é aquele que olha para aquelas pessoas que dependem exclusivamente de Deus. Deus olha para as pessoas que vivem, que caminham pela fé. Deus deseja que caminhemos pela vida crendo e também esperando pelas manifestações da sua bondade às nossas vidas. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina que nós podemos chamar Deus de Pai, e nós podemos orar juntamente com os nossos irmãos: Pai nosso que estás nos céus. Jesus aqui nos ensina que nós precisamos ver Deus como nosso Pai, mas também a gente precisa se ver como filhos que dependem do cuidado paternal e amoroso do nosso Deus. Nós precisamos ter a coragem de levar Deus a sério, principalmente diante dos ensinos presentes na sua palavra. E a gente precisa confiar em Deus em todos os momentos. Deus, como Pai amoroso, Ele enxuga as nossas lágrimas que nós derramamos em secreto. Deus, como Pai amoroso, nos levanta quando nós ficamos prostrados pelas pressões da vida. Deus, como Pai amoroso, Ele anda conosco, mostrando o caminho a seguir. O Senhor tem nos acompanhado como um Pai amoroso, misericordioso, e
também gracioso. Mas nós temos sido gratos a Deus pelos seus cuidados nas nossas vidas. Temos sido gratos a Deus porque Ele está conosco todos os dias, até o final dos nossos dias, de acordo com a promessa que Jesus Cristo nos fez. Temos diversas razões para sermos gratos a Deus, porque Ele nos ouve, porque Ele é um Pai misericordioso e gracioso, e também porque Ele tem nos abençoado. O salmista aqui, ele é grato a Deus pelas orações ouvidas, pela presença de Deus nas situações mais adversas, e finalmente porque o Senhor tem ouvido as suas orações, porque no devido tempo o Senhor o livrou dos laços da morte, ao ponto de, lá no Salmo 23, o salmista dizer: o Senhor é o meu pastor, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O salmista manteve firme em Deus, mesmo diante das dificuldades da vida. Quando Deus respondeu a sua oração, ele se expressou diante da presença do Senhor, com o coração grato, celebrando ao nome do Senhor. Mas eu gostaria que você percebesse aqui um fato interessante, porque o salmista, ele precisou falar para si em algum momento: volta minha alma ao teu sossego, porque o Senhor te fez bem. Há momentos também que nós precisamos falar ao nosso coração: volta ao teu sossego, porque o Senhor te fez bem, e relembrar todas as coisas que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Por isso, diante das dificuldades da vida, repouse seu coração no Senhor. Confie em Deus, porque Ele tem sempre o melhor para as nossas vidas, e permaneça firme diante do Senhor, esperando pelas respostas do Senhor. O que darei ao Senhor pelos seus benefícios? A gratidão é sempre a melhor oferta que nós podemos apresentar ao nosso Deus. Gratidão porque Ele tem ouvido os nossos clamores. Gratidão porque Ele tem estado presente na nossa vida, expressando a sua misericórdia, a sua graça nas nossas vidas. Gratidão porque Deus tem respondido a cada uma das nossas orações, e jamais as nossas orações não serão respondidas, porque são, com toda certeza, respondidas no tempo do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus continue falando ao seu coração. Vamos louvar a Deus através do canto de louvor e exaltação ao nosso Deus. Rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz
rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Como nós falamos, nosso coração é grato a Deus. Gostaria que você também estivesse expressando a sua gratidão ao nosso Deus. Relembre todos os momentos que o Senhor esteve presente na nossa vida. Lembre-se das respostas do Senhor no tempo. Vamos orar. Senhor, nós queremos te dar graças porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Nós te louvamos porque o Senhor sempre está presente na nossa vida. Somos gratos porque o Senhor ouve as nossas orações no tempo do Senhor. O Senhor é aquele que responde de acordo com a vontade e a sua direção às nossas vidas. Que nos momentos de dificuldade, que o Teu Santo Espírito esteja falando nos nossos corações, consolando os nossos corações, nos dando repouso, para que nós possamos encontrar sossego diante da presença do Senhor. Queremos entregar cada uma das nossas inquietações diante do Senhor e te pedir que o Senhor continue nos abençoando, continue nos fortalecendo e também nos continue nos desafiando diante da Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Recebe a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra e desde agora